Boa noite também para quem está online conosco. Nós vamos retomar as nossas discussões dentro da parte da legislação educacional. Hoje a nossa análise na 93, 94, 96. A legislação especial que nós temos dentro da educação. Professor, quais as temáticas nós vamos abordar hoje, dentro desse perfil da legislação educacional? A primeira dela, que você que está em casa e você também que está conosco presencial, é a gestão democrática. Vamos falar hoje da gestão escolar. Em seguida, vamos trabalhar a condição do Fundeb, o fundo hoje de amparo à educação básica no Brasil, e a gente faz um desfecho, trabalhando com vocês a condição da articulação desse Fundeb, da própria gestão escolar, dentro do processo da construção do projeto político-pedagógico. Então a gente começa primeiro com a gestão, o termo gestão. Professor, o que remete à condição da gestão? A gestão é um termo mais novo, mais recente, do que de praxe. Anteriormente nós falávamos de direção, administração. Então, dentro do perfil já de um padrão de administração hoje, que trabalha dentro dos atos administrativos, o LIMP, principalmente o critério da eficiência, a gestão vem ganhando e vem incorporando hoje uma série de demandas. O próprio gestor escolar, ele é um agente público também que representa o poder estatal, o poder de execução das políticas hoje educacionais. Então, essa gestão escolar, ela foi, a partir dos anos 90, sendo articulada no chamado Plano Nacional de Educação, PNE. E era uma das metas que estaria sendo incorporada ao PNE a condição da eleição direta hoje para gestor escolar. Nós conseguimos, de antemão, preferencialmente, iniciarmos pelo processo acadêmico. As universidades hoje públicas, os institutos federais, eles já têm uma eleição direta. Falta apenas essa meta ser concretizada dentro das escolas públicas. Por enquanto, a questão da gestão é um cargo de confiança, é um cargo de escolha, principalmente pelo gestor público municipal e o público estadual. Mas, professor, essa gestão escolar, ela vai cobrir que demanda? A ideia de uma democratização. Esse processo democrático, ele nasce tão logo nós tivemos a promulgação da Constituição de 1988. Então, a ideia era que todos os processos, inclusive essenciais, pudessem nos dar condições para que nós pudéssemos fazer a escola pública, o ensino público brasileiro, um processo que estendesse a participação de todos. Então, a ideia começaria pela gestão e chegaria aos processos educacionais. Então, essa democratização que lá atrás, que em outrora, ela passaria a ser aspirada por uma série de personagens, inclusive defensores como Paulo Freire, estaria se concretizando a partir da virada do século. Então, do século passado para esse século XXI, esse processo começa a se cristalizar, a se consolidar. É também algo que nós temos que salientar aqui, a ideia de uma autonomia. Falar do concurso público em autonomia, eu, aluno Cuca, devo lembrar. As escolas devem caminhar com as próprias pernas. Então, esse empoderamento, que também tem aportes financeiros, que tem aportes econômicos, eles passam a estar na ordem do dia para que a escola possa desenvolver essas práticas de políticas educacionais, não tendo a subserviência ou até mesmo estar subalternada à condição aqui também do poder público. A ideia é que a escola possa construir seus projetos, direcionar seus programas, mas o mais importante é que ela possa fazer isso tendo aí esse grau de autonomia. Professor Raifran, onde isso vai também estar relacionado dentro da legislação educacional?
na BNCC, tá? Homologada no ano de 2018. Tá? Então, a ideia da BNCC também, tá? É consolidar, é ratificar essa condição das escolas democráticas em seus processos e os desdobramentos que levarão como resultado final o processo de autonomia. Tá? Nós temos também, dentro dessa fase da gestão escolar, essas mudanças que devem estar alinhadas ao processo do educando. Não é apenas a escola que estará na ordem do dia com os holofotes voltados a ela, mas é também essas mudanças que devem incorporar o contexto dos nossos alunos. A escola passa a ser muito mais próxima das comunidades. Ora, a comunidade escolar, o grupo de pais, ora chamada comunidade do bairro. Tá? Então, esse alinhamento ao contexto escolar se faz necessário hoje no âmbito, tá, da gestão escolar. Por quê? Porque é o gestor que vai fazer esse papel, essa interface, tá, de poder articular, de poder mobilizar e, o mais importante, a execução de todos os programas passam pelo crivo, passam pela mão desse gestor. Então, que tipo de gestão é essa, tá certo? Que se difere lá do passado, da antiga direção escolar. Tá? É hoje uma que tem o propósito, olha, de articulação. Inclusive aqui abre uma discussão nossa para o concurso, que é a condição de liderança, hein? Uma palavra-chave para o nosso concurso público que se avizinha. Tá? A ideia dessa gestão hoje, tá, estratégica, é montar condição de articulação, de mobilização. Essa mobilização ela começa e termina, né, com o papel do gestor hoje, modificando essas relações, inclusive interpessoais. A ideia é ele chamar, é ele aglutinar essas forças, né, dentro da escola, começando com o corpo docente, depois com os colaboradores internos e alinhando essa condição agora com a comunidade escolar. Então, os pais devem se fazer presentes também nas tomadas de decisões. Tá? Um outro propósito também dessa nova gestão escolar, desse novo momento agora, tá, das lideranças dentro das escolas, o gerenciamento. Quando a gente fala de gerenciamento, nós vamos buscar o embasamento técnico no chamado artigo 37 da Constituição Federal de 1988. É lá, concurseiro, que vai estar a condição, em 88, da administração pública. Então, o próprio gestor escolar, sendo um gestor hoje público, ele deve ter uma tratativa hoje especial com a coisa pública. Apesar de ele estar à frente da escola, ele é a representatividade constituída ali do Estado e do município. Tá? Então, prefeitos, governadores estariam delegando a este membro, como agente público, como servidor público, a coisa pública. Tá? Então, muitos chegam até a imaginar, tá, qual o grau, tá, de liderança, de gerenciamento, de mobilização, de articulação. É total. Esse gestor tem esse papel fundamental. Tá? A pedra fundante da gestão escolar é ele estar alinhado a esse processo, inclusive ensino-aprendizagem. Tá? Mas o mais importante da coisa pública é saber administrar todos os processos internos. Tá? E a gente mostra que essa Constituição de 1988 e a LDB idealiza um tipo de gestão que deve ter essa característica. A primeira delas, uma gestão de cunho participativa. E qual seria a outra, professor? Uma gestão que tenha a condição de lograr a todos a condição democrática, em que todos podem atuar, em que todos podem opinar, em que todos podem decidir. Então, uma decisão de caráter ou de cunho monocrático não é mais bem-vindo na gestão escolar. Aquelas tomadas de decisões temerárias, não é? Superficiais e, às vezes, até que traziam sérias discussões, não é? Impasses e embates dentro da escola, essas estão sendo substituídas paulatinamente pela gestão democrática. Então, a característica principal para o nosso concurso, em que a CF 88 está de mãos dadas com a LDB 9394,
é essa que vai sinalizar para uma gestão democrática participativa. Tá? As duas vão falar aí a mesma língua no nosso concurso. Uma gestão que dá oportunidade, uma gestão que faz com que colaboradores possam também decidir sobre o destino e os processos da escola. Professor, alinhado a esse processo da gestão, dentro do artigo 14 e do artigo 15, a gente pode mencionar que o gestor atual ele tem um papel diferente do antigo diretor pelas demandas agora que ele passa a assumir, sim. A primeira delas, uma demanda, olha lá, de recursos humanos. Então eu preciso hoje, inclusive, ter alguns serviços dentro da escola que eu preciso, olha lá, acompanhar a contratação do mesmo. Inclusive, dentro da própria linha de pensamento do direito administrativo, nós temos a chamada lei da licitação, a 866. E aí se faz necessário o acompanhamento daqueles serviços que estão, olha lá, empenhados, que o Estado ou o município já fizeram a contratação em um outro momento. Mas o gestor tem que acompanhar esses serviços. Então ele vai ter que administrar os seus recursos humanos, inclusive delegando funções a eles. Nós temos uma gestão que até então o gestor estava ausente. A gestão contábil, financeira, fiscal. Hoje, a gestão da escola se faz necessário essa condição fiscal, essa supervisão, inclusive, dos recursos que chegam do FNDE, MEC. É o caso do PDDE. Vamos alinhando aqui. Além do Fundeb, o segundo maior recurso de uma escola é o programa Dinheiro Direto da Escola, o PDDE. Então, esse PDDE hoje, ele precisa ter um plano de ação, em que o próprio gestor agora, pelo conselho escolar, que é a segunda parte que eu vou ministrar para vocês, ele tem que ser mais atuante. Em outrora, nós tínhamos a participação, não existe mais. Questão de concurso, tá? Essa APMC, ela não existe mais. Desde quando, professor Raifran, para eu me atualizar? Desde 30 de outubro do ano passado. Associação de Pais e Mestres e Comunitários, tá? Ela não existe mais. Hoje, a maior instância depois da gestão escolar é o chamado Conselho... Alguém lembra? Conselho Escolar. Questões de concurso giram em torno agora do Conselho Escolar. Tá bom? Então, toda e qualquer tomada de medida hoje, o gestor não faz só. Não faz de forma isolada. Ele precisa passar pela consultoria desse Conselho Escolar. Professor geralmente formado por quantos membros? 12, presidido pelo próprio gestor. Então, são 11 mais ele, sendo ele o presidente desse conselho. Então, isso é uma das alças que nós podemos agora segurar com mais firmeza que o próprio diretor do passado não tinha. Tem uma das gestões que está aí no material de vocês, que é a gestão comunicacional. Percebam aí, tá? Comunicacional. Pois não, professora? Qual foi a data da extinção? 30 de outubro do ano passado, 2022, tá? Então, hoje, se as nossas escolas estaduais ou até mesmo municipais, elas ainda não têm a implantação do Conselho Escolar, neste ano, no mais tardar, no ano vindouro, 2024, esse processo eleitoral já tem que estar em curso. Por quê? Porque agora todos os recursos federais, eles só irão diretamente para a escola se tivermos conselho escolar. Tudo bem? Se esse conselho não está implementado, o dinheiro vai ficar no banco até que tenhamos aí o processo, tá certo, concluído. Tudo bem? Pois não? Programa Dinheiro Direto na Escola, tá? É o segundo maior programa de recursos para as escolas públicas depois do Fundeb, tá? Fundeb é o maior. Vamos ver, então, o artigo 14. Tá? Alguém para fazer a relatoria agora à noite? Uma leitura do artigo 14 depois no 15? Tá?
Professor, eu não estou com uma apostila. No material de vocês tem a exposição desses artigos, tá? O 14, que é onde nós vamos definir gestão escolar. Pode ser na apostila, na legislação, tá? Educacional. Mas no material que vocês receberam na entrada do curso, tá? Ele vem falando de gestão escolar. Isso. Por gentileza. E a gestão escolar? O termo gestão escolar foi criado para se diferenciar da expressão administração escolar e trazer para o contexto educacional elementos e conceitos fundamentais para aumentar a eficiência dos processos institucionais e melhorar o ensino. Só um pouquinho, professor Edilene. Então, nós já verificamos neste momento, né, que a ideia da gestão era fazer um ajustamento. E ao passo que essa organização, essa sistematização, estaria também buscando alinhar a condição da administração pública, o artigo 37. Né? Veja que a professora suscitou agora na leitura a ideia de eficiência. E aí vocês vão lembrar do LIMP, né? O E de eficiência. Né? É por isso que hoje nós falamos, né, de um trabalho de excelência, de um trabalho de qualidade dentro da escola. Porque a prestação do serviço está alinhada a esse processo de gestão dentro da administração pública. Pois não, mestra? Sendo assim, conforme a gestão escolar, relaciona-se a uma atuação que foca em promover a organização, mobilização e articulação das condições essenciais para garantir o avanço do processo socioeducacional das instituições de ensino e possibilitar que elas promovam o aprendizado dos estudantes de forma efetiva. Então não é um trabalho apenas, né, no interior das salas de aula, é um trabalho também nos bastidores. E aí cabe, né, a figura hoje, né, do gestor público, esse processo que eu vos falei, né, a ideia de uma articulação, a ideia de uma mobilização e a ideia do propósito de gerenciamento da coisa pública. Tá? Então esses três momentos agora estão personificados com o gestor escolar. Ele é a representatividade do poder público municipal ou até mesmo estadual dentro das nossas escolas. Tá? E aí eu gostaria que alguém já pudesse auxiliar a professora, tá? Ela já deu a nossa contribuição da noite, falando nos tipos de gestão. Pois não? Nesse caso do gerenciamento, e o gestor ele tem que estar saber, no caso, gerenciar. Isso, perfeito. A questão do legal vai dar um suporte para ele na questão de contador, no caso do Gostei. A questão, né, que hoje nós vamos até mencionar, o gestor, com esses recursos que estão chegando do MEC, ele precisa justamente desse conselho escolar para verificar quais são as prioridades e as necessidades que a escola passa a desenvolver. Logo depois, algumas dessas ações já vêm fechadinhas, já vêm programadas, né, lá de Brasília. Ele vai ter que utilizar agora, né, a aplicabilidade desses recursos. O que nós estamos mostrando que vai mudar em relação a anos anteriores é que a prestação de conta era feita pela PMC diretamente na CEMED, ou até mesmo na própria SEDUC. Tá? Isso acabou. Os técnicos da CEMED e da própria SEDUC eles vão dar um suporte. Mas quem vai ter autonomia, né, é o gestor escolar. Deu para entender? A ideia, meus queridos, quem já trabalha dentro do serviço público, em escolas, é que se aquela bomba submersa do poço, né, ela enguiçou, ela precisa ser substituída, o setor de infraestrutura das secretarias vão ser comunicados. Mas se eu tenho dinheiro em caixa, se eu tenho recursos emergenciais, eu não vou deixar a escola por 3 dias suspender atividades escolares. Eu já vou me antecipar. Essa é a ideia do que o outro diretor ele não tinha. Tá? Ele ficava praticamente à mercê do processo, tá, de colaboração da infraestrutura das secretarias chegar na escola dele. E aí nós ganhávamos visibilidade, inclusive negativa, nos meios de comunicação. Tá? Colocávamos afixados no portão de entrada, tá,
escola sem prazo ou previsão para retorno das aulas, e os pais começavam a buscar, tá certo, os seus direitos nos meios de comunicação, que eram sensacionalistas. Tá? Hoje não. Hoje, se eu tenho dinheiro em caixa e é possível nós fazermos uma intervenção mesmo antes de ser médico SEDUC, eu devo fazer. Por quê? É a ideia da autonomia da escola. Tá? Então é isso que está sendo apregoado agora dentro desse processo de democratização das escolas públicas. Né? Algo também a salientar para vocês. Né? Anteriormente, quando você ia prestar conta na antiga PMC, na CEMED e na SEDUC, haviam recomendações técnicas, inclusive, de devolver esses valores. Mas isso a gente reprogramava, né, dentro do plano de ação da APMC para o ano seguinte, ou devolvia diretamente aos cofres públicos da União. Tá? Agora não. Agora nós temos um órgão de controle, tá certo, externo, que vocês trabalham dentro do direito administrativo. Daí a importância do direito administrativo. Os tribunais de contas. Tá? E o TCE é um deles. As contas nas auditagens, para serem aprovadas ou até mesmo reprovadas ou com recomendação, ressalvas, elas precisam passar hoje pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Aqui é um controle externo. Professor, quem seria o controle interno? Se trata do município, a Câmara Municipal, né? Se for o Estado, nós vamos ter a Assembleia, né? A Assembleia que vai fazer esse trabalho, tá certo? Também de fiscalização, de controle, tá? E aí nós temos que ver que esse gestor ele tem que estar presente na escola, ele tem que estar articulado nas suas ações com todos os profissionais e colaboradores, porque ele pode estar fora, externo, mas ele tem que deixar tudo, tá certo? Pronto, para uma possível fiscalização até mesmo desses órgãos de controle externo e interno. Entendemos aí? Então, coisa que o próprio diretor no passado não tinha essa incumbência, essa responsabilidade. Aparecia ele só um momento. Eu vou ter que ligar para a CEMED e para a SEDUC e verificar isso. Eu falei ainda há pouco para vocês da gestão comunicacional, está aí. Né? Dos pilares da gestão, uma delas é a comunicacional. Aquelas informações trucadas, aquelas informações, né, que não tinham, inclusive, né, fundamentos, ou até mesmo chegava, né, de uma forma imediatista, elas hoje estão mudando. A ideia é que o gestor participe dessas reuniões, inclusive, né, com os chefes dos poderes, mas que ele leve em seguida logo para poder pulverizar essas informações dentro da escola que ele tem. Né? Para que não sejamos, mais uma vez, pegos de surpresa ou até de forma, tá certo, imediatista. Né? Temos que fazer hoje um calendário especial porque a escola vai entrar. Não, não é assim. Vamos sentar com a comunidade, vamos sentar com o corpo docente, vamos sentar com todos os colaboradores e alinharmos uma futura, tá certo, hoje, intervenção na escola, né, dentro desse calendário programado da infraestrutura. Uma vez, semana passada eu vi que o Tribunal de Contas de São Paulo, não, o Brasil todo se reuniu e fizeram uma blitz nas escolas, algumas escolas. Sim. É isso aí, é papel deles, né? É papel deles. Esse conselho aí? Não, é papel deles. A ideia, eu não quero, né, tá entrando em méritos, a gente não criar uma ideologia aqui, né? Mas os deputados e vereadores, em alguns dias de sessão de plenária, eles deveriam suspender as atividades e ir para os órgãos públicos, né? Porque é coisa pública. Deu para entender aí? É papel deles, das competências dele é a fiscalização. Tá? Nós tivemos um vereador que hoje, né, não vou suscitar nome, essas coisas, porque a gente tem uma eleição que se avizinha, mas ele ia dentro das escolas verificar material, inclusive, que estava com prazo de validade, vencida. Tá? Algo que não estava sendo colocado na merenda escolar, por algum motivo. Esse é o papel do parlamentar. Tá? Não é ficar apenas de gabinete ou esperando as sessões dentro das casas do povo, né? Das casas legislativas. Então, o Tribunal de Contas é assim. Os conselheiros eles não precisam apenas estar apreciando documentos, demandas que chegam diariamente. Eles têm que sair dali e verificar, porque é o dinheiro público.
é o meu, o seu ou de qualquer um nessa sala que está sendo aplicado, né? E aí foi o que aconteceu em São Paulo. Aí eles se reuniram e fizeram uma blitz. Tá? Não, mas o que eu estou colocando, né? Isso, a visibilidade foi São Paulo, tá? Foi São Paulo. Então vamos lá. Então essa gestão de comunicação, a gente está encontrando na página 3 aí, tá? Deixa eu só fazer uma breve leitura e aí a gente fecha na financeira e depois na de recursos humanos. A gestão de comunicação está diretamente relacionada com a gestão escolar de recursos humanos, mas ela não se basta apenas em garantir que os colaboradores estejam satisfeitos e motivados. Ela se projeta para além dos muros das instituições e envolve toda a comunidade escolar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a própria busca ativa, né? Ela é uma forma de gestão comunicacional. Tá? O gestor, depois que nós que estivermos no atendimento na ponta, sinalizarmos a ele os alunos infrequentes, a ideia é que nós estejamos montando um grupo-tarefa para começar os primeiros telefonemas ou até mesmo programarmos uma ida, se for próximo da escola, até a casa desse aluno que pelo menos 3, 4, 5 dias não comparece com frequência à escola. Tá? Uma boa comunicação garante que os professores estejam alinhados com a proposta pedagógica da instituição, o PPP, os setores saibam quais são suas prioridades, os colaboradores entendam que suas tarefas influenciam na realização do todo, os alunos se mantenham engajados e focados no aprendizado, inclusive essa é a ideia também da comunicação, é que nós possamos fazer o processo, inclusive interno, ensino-aprendizagem funcionar. E aí, finalizando, e também que os pais ou até mesmo os responsáveis tenham um retorno adequado sobre o investimento que estão fazendo e vejam a instituição como sua parceira nessa difícil jornada. Né? Então, isso também faz papel da condição da comunicação. Praticamente, a comunicação da gestão, ela se resume ou se restringe quando nós entramos em qualquer que seja a escola municipal ou estadual, ao painel de gestão. Ali são os dados, tá certo, do ano anterior, não é o ano exercício. Tá? Mas ali está o número de alunos aprovados, o número de professores, o número de colaboradores, a nossa condição situacional no IDEB, como foi o SAEB. Então aquilo é dado visibilidade apenas para a gestão. O ideal é que nós estejamos com os professores, com os colaboradores apresentando aquele painel. Tá? Porque a gente está fazendo com que o suporte educacional possa ser de imediato colaborado por todos. Tá? Gestão, quem pode nos auxiliar? Gestão escolar financeira, que é um dos grandes pilares da educação. Tá? Pode, à vontade, por gentileza. Se por um lado a gestão escolar administrativa levanta as necessidades de colégios e cursos, por outro, a gestão financeira organiza os proventos, prioriza os gastos e distribui de forma ordenada o orçamento da instituição, para que todos os setores tenham as suas necessidades atendidas. Dominar o financeiro para tomar decisões certeiras é fundamental para garantir as áreas pedagógicas e acadêmicas funcionem bem e a escola cresça com segurança. Especialistas em finanças educacionais apontam que 3 pilares precisam ser monitorados constantemente para colégios e cursos não irem à falência. São eles: calcular e planejar corretamente os gastos em parceria com o Conselho Escolar. Então vejo que aí já está atualizado, né? O Conselho Escolar. Em outrora, a minha decisão enquanto gestor era única, era monocrática. Hoje eu preciso submeter ao parecer, tá certo, dos membros do Conselho. Pois não, mestra? Resumir as entradas e saídas financeiras da instituição, manter o fluxo de caixa organizado, prestar contas e dar retorno sobre os gastos. Uma das válvulas de escape, que muitos ainda gestores utilizam, é as vendas daquilo que é proibido na escola. A gente sabe. Mas é a reposição emergencial de uma botija de gás, é a condição de uma capina que nós precisamos, porque às vezes o mato toma conta da escola, e aí passa a ser até indelicado que eu vou falar,
passa a ser local de refúgio, inclusive de meliantes, para quem trabalha pelo turno da noite, né, com educação de jovens e adultos, é ameaçador, né? Passar onde o mato já tomou conta dos muros da escola, né? Então a gente precisa para um serviço emergencial como esse, como também, de repente, numa queda de energia no bairro, nós tenhamos uma sala de aula em que a visibilidade está agora com sérios obstáculos. Então, cadê as lâmpadas? Eu não vou esperar que a CEMED ou a SEDUC hajam de imediato. Então, eu já vou fazer a reposição tendo o recurso em caixa. Então, é isso que a professora acabou, tá certo, de fazer a leitura. Prestar contas e dar retorno sobre os... A prova dos 9 e a prova real do gestor começa no mês que vem. Né? Por quê, professor Raifran? Porque nós vamos começar, na maioria das escolas públicas, né, as festas juninas. Gente, a festa junina é uma dor de cabeça interminável. Né? Ela já começa quando o gestor tem que mostrar o seu poder de liderança na articulação. Escola que tem 3 turnos, são 3 escolas. Né? Por quê? Não se conversam, não dialogam entre si. Os professores da manhã, a não ser que tenham 40 horas, né? Mas os professores da manhã não conversam com os da tarde não conversam com os da noite, e a gente tem 3 escolas numa só. Né? E aí, quando nós vamos fazer um trabalho como esse de articulação, né, a gente começa, de certa forma, já no discurso, né, excluir. Poxa, eu gostaria que o turno da tarde fosse como o da manhã. Pronto, já perdeu aí o discurso. Né? Porque ele já jogou um contra o outro, um turno contra o outro. Né? Ou então, quando ele vai falar para os colegas da noite, a gente sabe que já vem de uma batida de pelo menos 40 horas, né, na jornada de trabalho, e já chega na noite, também tem que ter a sua colaboração. Mas aí o colega da noite diz assim, não, eu não vou chegar mais cedo, eu não vou chegar, tá certo, no horário que está previsto, porque eu só trabalho à noite. Poxa, mas você é membro da escola. Você faz parte do corpo da escola, da estrutura da escola. Então você pode também ter esse trabalho voluntário, chegar pelo menos meia hora, tá certo, 1 hora antes, ou até mesmo, se dispuser de um horário livre, poder auxiliar, tá certo, nas demandas da escola. Mas a gente conhece, tá certo, a prova dos 9 e a prova real da gestão em festas, como é o caso da festa junina, né? Então é uma dor de cabeça. Logo depois a gente sabe, né, que isso não alivia, porque vem a fase da prestação. Para onde foi o dinheiro que era para comprar fotocopiadora? Para onde foi o dinheiro que era para melhorar o banheiro da sala dos professores? Para onde foi, tá certo, os recursos que nós íamos trocar, tá certo, aqui, os equipamentos, os computadores da escola, e começa, né, o blá 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 de um lado do outro. Pois não, professor? E faz parte do curso. No caso, é anual, mensal, por bimestre, trimestre, como funciona? Depende muito, depende muito. Por exemplo, se o plano de ação do PDDE vem para a aplicação nos 6 meses, ao final dos 6 meses ele tem que fechar essa prestação de conta. Tá? Final do ano é para todos os recursos que foram auferidos pela escola. Aí ele vai até a CEMED, se for o caso, tá certo? A recomendação é que ele também leve uma cópia para o Tribunal de Contas. Porque, querendo ou não, ele vai ter que prestar no ano seguinte esclarecimentos sobre os recursos que foram utilizados. Deve. Né? O ideal é que seja na entrada da escola, na sala dos professores, né? E que nós possamos ter também onde alunos, né? Principalmente quem trabalha com o ensino fundamental, anos finais ou até mesmo ensino médio, né? Nós temos agremiações estudantis, que é o caso do Grêmio Estudantil. Então, eles também podem participar, inclusive tendo, né, colaborando aí com essa questão da prestação de contas. Né? Eles vão dar validade ao que foi aplicado na escola que eles têm. Tá bom? Mais alguma coisa, professora? E aí eu gostaria que alguém fizesse alusão, né, uma leitura sobre a gestão de recursos humanos. Tá? Por incrível que pareça, o gestor também ele precisa, tá certo, administrar um corpo que não é da escola. É o caso das nossas escolas que hoje tem a terceirização do serviço, tá certo, de segurança. Uma segurança que não é armada, mas que está na escola. Tá? Lá atrás nós tínhamos vigias. Tá? Grande parte deles já entraram em aposentadoria. Hoje são os AGPs. Tá?
e ele precisa também estar em cima, né, desses AGPs. Alguém, ok? Gestão de recursos humanos. Além da gestão pedagógica, administrativa e financeira, a área de recursos humanos também deve ser uma preocupação constante no trabalho do gestor escolar. Afinal, por lidar diretamente com o relacionamento de alunos, funcionários, educadores e a comunidade de pais e responsáveis, representa uma área bastante sensível da gestão. Além de manter um bom relacionamento entre todas as partes, a área da gestão escolar, voltada para a administração dos recursos humanos, tem como papel fundamental motivar a equipe de colaboradores e manter os professores engajados com o projeto de ensino adotado. O gestor deve criar um ambiente no qual todos se sintam estimulados para contribuir com o rendimento e um bom entrosamento entre a sua equipe. Os líderes escolares devem. Então, vamos só tentar aqui simplificar o que foi lido pela professora. A ideia do gestor nesse processo de mobilização, de articulação, de gerenciamento, né, essa tríade aí, essa tríplice peso pesado, é que ele faça também as relações interpessoais funcionar. Né? Aquilo que eu falei para vocês, né, não é fake, né, ou até não é exagero, exacerbação do Raifran, não. Quando eu digo que os turnos da escola não dialogam, né? Isso aqui também é uma forma, né, que ele precisa articular. Ele tem que fazer que a escola funcione, mas articulando também as relações interpessoais. Isso começa com um bom dia, isso começa com boa tarde, isso começa com boa noite. Né? A ausência dele é sentida sempre que nós não tivermos uma outra liderança assumindo o seu lugar. Então, às vezes, até pela condição da centralidade e com o artifício de perder o comando, ele não delega a terceiros. Eu tenho uma pedagoga no meu turno, né, da tarde. Por que não delegar a ela a administração, mesmo que ela já esteja na pedagógica, enquanto eu vou para uma reunião? Não, mas na hora que acontecer alguma coisa, me liga de imediato. O telefone tem que estar sendo acionado. Calma, a escola não vai mudar de lugar e de endereço. Tá? E você precisa confiar no teu staff. O grau de confiabilidade é uma das alças também da liderança, né? Segundo Celso Vasconcelos, que é um teórico na área de educação. Então você precisa confiar em alguém. Né? Uma outra ideia também é a descentralização. Então, além da delegação, a descentralização ela se faz necessária. Né? Então eu não vou agora, tá certo, trazer todos os holofotes, né, para mim. Por que não compartilhar? Professor, o senhor é o decano da escola. O senhor tem 40 horas. Eu não vou estar hoje, né, no conselho de classe. O conselho de classe é o fechamento, tá certo, do ano escolar e não do ano letivo, do ano escolar. E aí eu digo o seguinte, o senhor vai presidir agora o turno, tá certo, vespertino. Não, mas eu não posso. Eu tenho que estar presente porque a palavra final é a minha. Que é isso? A gente não pode criar, tá certo, esse apego ou até mesmo essa falta de confiança nas pessoas que estão no nosso entorno. A ideia da descentralização. E o último D, que precisa ser realçado, delegação, descentralização, é a tomada de decisões. Eu não posso decidir, tá certo, tudo pela escola. Eu preciso franquear, eu preciso, de certa forma, de colaboração, eu preciso também de uma voz, né, lá no fundo de experiência. Talvez a minha gestão ela seja muito mais visível quando eu vou agora partilhar a condição dessa decisão. A decisão não foi apenas do Raifran, foi de todo o corpo, tá certo, que faz presente hoje dentro da escola. Alguém pediu a palavra? Ok. Isso, eu estou pensando agora nessa gestão escolar, eu me lembro que na saúde existem custos para a pessoa assumir uma direção. Na educação, tem algum custo? Porque eu estou lendo aqui... Ainda não, professor. Ainda não. Ainda não. Isso.
ainda nos ressentimos que a educação ainda, né, ela está como um cargo de confiança, um cargo comissionado, né, não é ainda uma eleição direta de alguém que apresenta atributos para estar na gestão. Ainda é um cargo de confiança. Deu para entender aí? Mas estamos caminhando, pelo menos, diferente do passado. Andávamos para frente com pés de curupira, voltados para trás. Hoje nós estamos caminhando e pelo menos vendo uma luz no fim do túnel. O pontapé inicial já foi dado. Ok? Vamos agora entrar na segunda temática da noite, que é o projeto político-pedagógico. Não esqueçam dessa fundamentação jurídica, tá? É os artigos 14 e 15 da LDB. Por que isso aqui é importante, Raifran? Porque de repente eu tenho um tema, ontem eu sinalizava isso para os professores, eu tenho um tema, a democratização do ensino público brasileiro, como tema de uma discursiva, que é um texto dissertativo argumentativo, isso que a gente fala de redação. Então, dependendo da banca, vocês precisam ter, primeiro, a noção dos argumentos que vocês precisarão atacar. E um deles, para a democratização, é a condição da... E aí mostra para o corretor da redação que você tem um embasamento técnico, tem um fundamento técnico, né? Então, artigos 14 e 15 da nossa legislação educacional, tá? Vamos agora virar a página e vamos para o PPP da escola. São dois temas muito recorrentes em questões para a área de educação. E também é importante para todos os colaboradores da escola, tá? Do administrativo ao professor de sala de aula.
Precisa sair do concurso, mas acho também pelos... Tem que ir até as dimensões, né? Ou baixar, né? Sim. O Valesca sofre aqui, né? Oi. É isso aí, tá? Acho que tem na tua apostila também, tá? Tu estás olhando pelo material ou pela apostila? Ah, tá. Para o concurso nosso, né, de forma carinhosa, nós vamos ter a sigla PPP, mas você não encontra em lugar nenhum da legislação, tá? Só apenas para que a gente possa alinhar nessa noite, tá? De quinta-feira. PPP, o nome dele dentro da legislação é proposta pedagógica, tá? Então, para a gente não criar esse vício, né, antecipado de concurso. Poxa vida, eu estou atrás, né, do PPP e ainda não o encontrei dentro da legislação. Então, os artigos 12 e 13, eles falam em proposta pedagógica. Vamos antecipar aí, que tem alguns colegas registrando. Artigo 12, quem tiver com a legislação em punho aí, tá? Artigo 12. O artigo 12 ele vai falar das incumbências do estabelecimento de ensino dentro da legislação educacional. E o 13 vai falar das incumbências dos docentes. Então, a gente pode dividir. Eu leio o 13, tá? Estou com a legislação hoje ali. Alguém fazer a leitura do 11 para nós. Aliás, 12, né? 12. A velhinha, mas...
Isso, artigo 12. O estabelecimento de ensino. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de Inciso primeiro, né? elaborar e executar sua proposta pedagógica, Então tá aqui, ó. Sua proposta pedagógica, ok? administrar o pessoal e seus recursos materiais e financeiros, Fazendo alusão, inclusive, à gestão, tá certo? Que nós falamos, ok? terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aula estabelecidas, As atividades curriculares, né? Uma delas, jornadas de trabalho e o cumprimento dessa jornada. inciso 4, zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, Então faz parte também desse rol curricular. inciso 5, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, Aqui até né, uma curiosidade de pegadinha de concurso, prover meios está nas mãos dos estabelecimentos. Criar estratégias está com professores. Deu para entender? Nós tivemos um dos colegas nossos que está fazendo o preparatório conosco, da Cidade Nova. Tá? E aí ele foi fazer o concurso em Coari. E aí ele trouxe essa questão. Tá? Quem vai prover os meios é o estabelecimento. Mas quem vai criar as técnicas, né, a metodologia, o exame propriamente dito, são professores. Tá? Só para finalizar, mais um. inciso 6, articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, o que a gente vai já falar aqui né, do PPP. O PPP ele é como um amálgama. Né? Ele vai agora aglutinar, ele vai reunir a escola e a comunidade onde ela esteja sediada. Né? E aí eu vou para o artigo 13. Tá? Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração de quê? Da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, né? O inciso primeiro. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho seguindo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Aí que eu disse que é a pegadinha que eles invertem o papel do estabelecimento para os professores. Então vocês podem verificar, e depois no artigo 14, quando fala da gestão, que a proposta pedagógica ela é uma construção hoje de identidade do estabelecimento de ensino. É hoje algo obrigatório. Mas eu sempre costumo dizer nas salas de preparatório que a gente está com burros na água. Por quê, professor Raifran? Porque quando nós estávamos finalizando as nossas licenciaturas, o professor do estágio ou coordenador do estágio supervisionado, uma das exigências para nós fecharmos o relatório do estágio era trazer uma cópia de quê? Do PPP da escola. E aí era uma missão impossível. Você ia até o gestor, ele, calma, já está sendo preparado. Já estamos nas últimas discussões, finalizando o processo, já vamos fazer a edição dele. E haja tempo. Quando não, você o encontrava. Ele estava na escola. Mas ele remetia, professor, pelo menos de 2015. Você já estava em 2020. Ele já tinha 5 anos de vida. Professor, a validade de um PPP, como ele é um planejamento, a validade dele para concurso, 12 meses ou um ano. O PPP ele vai ser sempre uma proposta para 1 ano ou 12 meses, tá certo? Que nós vamos ter. Professor, caso estejamos prolongando, passando um pouco, precisamos atualizá-lo. Não existe PPP de 5 anos, PPP de 6 anos. Por quê? Nós vamos verificar aqui, nas orientações, que o PPP são as nossas intencionalidades, são os nossos interesses, são os nossos desejos e aspirações. Então, suponhamos hipoteticamente que eu tenha uma ação que está agora, em 2023, funcionando plenamente,
Para 2024 eu vou reprogramar, inclusive melhorando agora essa ação, mas eu tenho uma outra que travou, que bloqueou. Eu não consigo mais fazê-la avançar. Então, ou eu vou agora enxertar, tá certo, meios para que ela volte até as engrenagens em funcionamento, ou será sensato agora eu extraí-la. Deu para entender aí? E coloco logo em seguida uma nova proposta. Essa é a ideia do PPP. Tá? Então, tudo que nós estivermos realizando, o PPP vai ser contemplado. O PPP vai agora nos apresentar para a comunidade onde a escola está. Tá? Se eu chegar por lá, olha, essa escola ela tem uma parceria com a Igreja Católica do bairro e aos sábados, 3 salas das 12 que nós temos disponíveis funcionam a catequese. Tá? É uma parceria? É. Vai para o PPP. Entendemos ou não? Espera lá, eu tenho um clube de mães que funciona aqui no bairro do São José. Esse clube de mães ele precisa ter uma visibilidade maior. Que tal oferecer oficinas aos sábados, onde essas mães do clube de mães possam ganhar no material ou até mesmo, né, emitindo um certificado, né, para as pessoas que farão agora o curso dentro da escola. Né? Eu lembro quando estive à frente de uma escola, estava muito latente, em voga na época, era o curso de miçangas, aquelas sandálias customizadas. Né? Para vocês terem uma ideia, né, a Secretaria Municipal hoje, né, de Administração, ela realiza na Ponta Negra várias feiras, e uma delas tem aqueles chaveirinhos, né? Tem as sandálias customizadas, tem as bolsas. Que tal nós oferecermos 0800 para a comunidade escolar? E a própria comunidade do bairro ela vai ser, tá certo, chamada. Tá? É uma parceria com o Clube de Mães. Elas vão ganhar no material que elas vão vender, o kit, e depois na certificação. Tá? A escola pode fazer isso? Aí, Fran, pode. Deve ser contemplado aonde? No PPP da escola. Tudo bem? Que tal também utilizarmos, né, a dança chamada capoeira? Que tal criarmos um programa capoeira escolar? Eu vou dizer para vocês, muitos dos nossos alunos que estão em estado de vulnerabilidade, aqueles que têm um grau de indisciplina, esse mestre agora da capoeira, ele vai persuadi-los. Ele vai até, inclusive, utilizar, olha lá, como moeda de troca. Que tal ele conversar com a professora, onde os alunos estão indisciplinados, e afirmar para os mesmos: vocês vão permanecer num programa de capoeira escolar, mas eu quero que vocês deem show de bola na sala com a professora Sofia. Esses meninos vão mudar da água para o vinho. Tá? Então, é uma proposta que está sendo afirmativa dentro da construção do PPP. Tá? Então, eu tenho os artigos 12 e 13 como fundamentos. Tá? Essa construção da proposta pedagógica, tá certo, demonstra, equivale ao que nós temos hoje de desejos, anseios ou até mesmo aspirações. Então, o PPP é tudo aquilo que nós imaginamos que possa acontecer na escola, que possa melhorar o processo, tá certo, de educação da escola. Que passam a favorecer agora o processo educativo. Lá em cima, a proposta pedagógica ela é conhecida como PPP, mas esse PPP é uma linguagem informal, você não vai encontrar formalmente dentro da legislação educacional. Tem a importância, não é, de criar ou construir uma cultura de ações. Aqui eu chamo a atenção, você vai acertar muitas questões do concurso, tá? Mas tem que lembrar disso aqui. O PPP ele é uma construção coletiva. Tá? Se tiver itens, né, alternativas que digam que o PPP é próprio, tá certo, do gestor, próprio da pedagoga ou do corpo de docente. Não, ele não pertence a nenhum, tá certo, dessas categorias. Ele é uma construção de todos. Então, a principal característica do PPP é a democratização da sua construção. Então, o PPP é coletivo, participa a coletividade ou ações, tá certo, de todos. Até aí tudo bem? Uma outra característica do PPP, né? Na sua formatação, na sua construção, estarão em voga os interesses, né, dessas duas entidades que precisam estar agora, olha lá, de mãos dadas. A escola,
de onde essa proposta será apresentada, mas não podemos esquecer a comunidade. Quando nós falamos de comunidade, eu preciso ter essa ideia. São duas comunidades, tá? Dentro dos conhecimentos pedagógicos. A primeira comunidade é chamada de escolar e a segunda comunidade chamada de local ou comunidade do bairro. Nós não podemos esquecer que a escola é parte integrante do bairro. Então, por mais que eu não tenha, tá certo, pais de alunos, né, dentro dessa comunidade, eu tenho que buscar o apoio também da comunidade local, de uma liderança da Igreja Católica, né, da Igreja Evangélica, do Clube de Mães, né, de uma área que a gente precisa ter cuidado, né, que é a área comercial, a área industrial, né, porque comercial e industrial tu ficasse, né, meio que fora de linha, Raifran, porque a gente sabe que também hoje as organizações criminosas elas estão infiltradas no bairro, mas a gente precisa alinhar com eles, né? Então isso aqui faz parte dos interesses na construção do PPP. Inclusive dentro das alças do direito administrativo, vocês vão encontrar um termo que é a junção do capital público-privado. Já ouviram falar sobre isso? Nós podemos buscar esse apoio fora da escola. Nada, tá certo, negativa a escola buscar esse suporte, essas parcerias. Então, que tal nós fazermos o Dia das Mães, o sábado, um café da manhã, proposto pela, olha lá, a reunião dos comerciantes que fizeram a doação, uma padaria, tá certo, uma lanchonete, né? Ou até mesmo oferecer um brinde para que nós possamos fazer ou uma distribuição ou até mesmo um bingo. A escola não gasta um centavo se ela realizar essa condição de parcerias. Pois não, professor? Local ou do bairro, tá? Local ou do bairro, a gente chama, tá? O que deve conter, então, esse PPP? Vamos para cá e a gente finaliza as orientações. Vocês devem dizer assim, poxa, se Raifran vem, haja copiar, né? E haja copiar. Vai embora. Então, as partes integrantes para a construção do PPP, tá? A primeira delas é o que está aí no material de vocês entregue na aula de hoje, é a missão. Essa missão, ela traz consigo aqui, né, fatos relacionados ao histórico da escola, ela traz fatos relacionados aqui, né, à cultura que hoje é desenvolvida dentro dessa escola, essa cultura escolar, se é uma escola vocacional, se é uma escola religiosa, se é uma escola humanista, se é uma escola que trabalha a formação do cidadão. Então é a missão da escola, é a filosofia da escola. O PPP retrata isso, tá certo? No seu primeiro momento de construção. Como ele é um planejamento, ele tem que traçar metas e objetivos, né? Sejam eles gerais e até mesmo específicos, porque ele é um planejamento. Sim, verdade. A gente entra na máquina do tempo, né? Com essas aulas de concurso. As metodologias, tá? Então eu não posso esquecer que, como planejamento, o PPP também ele tem teóricos. Então eu tenho que alinhar a essas teorias. Por que fazer uma relação entre o público e o privado? Por que buscar agora a relação dialógica ou dialética, né, entre escola e comunidade? Tá? Então eu preciso agora fundamentar em metodólogos ou teóricos, tá? Quais serão os recursos que eu irei agora dispor? São os chamados recursos didáticos, né?
Então, quais ferramentas práticas eu poderei aplicar, tá, durante os 12 meses ou um ano do PPP da escola? Tá? Não posso esquecer de um outro recurso, ele é fundamental, os chamados recursos financeiros. São chamados aportes financeiros. Tá? E como planejamento, eu não posso deixar de fora. Eu preciso entrar numa etapa que é importantíssimo, chamado de avaliação. O que deu certo, o que não deu certo. Tá? O que eu posso programar, o que eu posso reprogramar. É a fase da avaliação do PPP. Aqui é uma parte também que eu preciso contar com todos os colaboradores. Tá? Em face de quê? No que tange o quê, Raifran? Tá? Porque as opiniões, as sugestões serão acatadas. Tá? Nós precisamos ter um número bem maior de universo de propostas para que eu possa agora construir o PPP. Tá? Às vezes a gente pode até descartar uma ação que poderia estar contribuindo, inclusive, para a proteção nos finais de semana e feriados longos à nossa escola. Muitas escolas do município e do estado são visitadas em períodos como nós tivemos da semana que passou, porque a escola está desprotegida. Não há necessidade do gestor, nesses finais de semana, ir lá na escola. Mas se ele usar uma ação em que a própria comunidade ganhe, tá certo, o adensamento, e que ela cumpra a ideia, dificilmente o meliante entra naquela escola. Ela passa a ser protegida na comunidade onde ela está. Deu para entender aí? Inclusive, aquelas pessoas que poderiam, tá certo, estar fora, mas que criam um código de honra. Não visite aquela escola. Não quero que você vá para aquela escola. Vocês já entenderam o que eu estou falando. Mandam muito mais do que o poder do Estado. É o Estado paralelo. Mas por quê? Porque eles compraram a ideia que a escola está mudando, que a escola está oferecendo serviços, que a escola é parte integrante, tá certo, dessa comunidade. Pois não. Sobre essa teoria toda do PPP. Certo. Geralmente, esse PPP, ele é urbano, porque as ações que nós desenvolvemos, principalmente em parceria, tá certo, estão dentro da cidade. Mas isso não desfaz, né, as escolas indígenas, ou qualquer escola de diversidade. Pode ser também uma escola inclusiva, tá certo, especial. Tá? Mas desde que nós estejamos com esses interesses, desejos alinhados a esse público, né? Se no caso é uma comunidade indígena, né, uma comunidade tradicional, o que a gente pode oferecer a eles? Cursos na área, por exemplo, do empreendedorismo, será que eles poderiam utilizar já o artesanato dele para que a gente pudesse trazer para a cidade, fazer um workshop, fazer uma demonstração aqui na cidade daquilo que eles produzem dentro das suas comunidades? Será que nós poderíamos utilizar, dentro de uma farmacologia natural, alguns remédios, né, que eles criam lá e que nós poderíamos aproveitar, inclusive, né, dentro da nossa situação de saúde aqui? Então, seriam possíveis projetos, né, criados dentro do PPP, mas voltados a essa comunidade. A gente precisaria primeiro fazer um levantamento, um diagnóstico do que eles produzem lá, tá? Para que a gente pudesse fazer uma proposta pedagógica. Deu para entender aí? Porque, na maioria das vezes, isso vai acontecer com maior recorrência na área urbana, tá? E principalmente naquelas áreas mais carentes que são periféricas. Pois não, mestre? O gancho lá. Eu não vejo reportagem alguma matéria em relação aos indígenas urbanos que poderiam estar trabalhando essa questão aí. Porque nós sabemos que na Cidade Nova tem uma área indígena. Ali na... Aqui na... Oh, meu Deus, próximo ao Detran. Que é o Aimiri, né? Também tem. Isso. Também uma comunidade. Eu Tá? não vejo nem Do quando se fala indígena, coloca lá no interior, lá... Sim, na comunidade. Não,
Esses já são os civilizados, né? Aqueles que já têm um contato conosco na área urbana. Mas está aí. Quem sabe que vocês irão ter a oportunidade, como servidores públicos, de poder sugerir que eles possam ter uma visibilidade e um respeito maior, inclusive, à cultura tradicional, né? Então, o PBP ele tem missão, que é a filosofia, ele tem os objetivos que traçam aqui metas, ele tem os teóricos ou metodólogos que vão agora apoiar cada uma dessas ações pontuais, os recursos que serão aplicados na prática, chamados de recursos didáticos. Não podemos esquecer de uma, tá certo, parte significante, que é a parte financeira, os aportes financeiros, né? E ele precisa ser submetido à condição de uma avaliação, para verificar se as ações devem ser ainda estendidas ou se nós precisamos, tá certo, extraí-las. Até aí, tudo bem? Vamos ler o PPP e a gente já vai mergulhar na primeira parte do exercício. Uma dúvida, que recursos? Recursos financeiros. Sim. Ele tem que ser direcionado alguma coisa relacionada à didática do aluno. Sim, é voltado ao aluno. Ao aluno. Ao aluno. A ideia é que nós possamos desenvolver ações que, como resultante, a gente vai ter uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Não é isso não. Não é isso não. É isso. Vamos fazer assim que tal nós trabalharmos gastronomia? Que tal nós utilizarmos 2 finais de semana, dentro de um mês, para fazer um curso de panificação? Eu vou numa padaria no bairro, convido, tá certo? O dono da padaria, o proprietário da padaria, a dispor do seu recurso humano, do padeiro lá, para ele ministrar pelo menos 2 finais de semana, 8 horas, um curso de panificação. Imagine que eu vou ter pessoas que, a partir dali, poderão utilizar o empreendedorismo para salgados, para fazer, de uma forma ou de outra, o pão caseiro, o pão comercial, que é o pão francês, ou criar rosca, ou criar um leque de oportunidades dentro do curso de panificação. Inclusive, se for o caso, massas, como é o caso de pizzas caseiras. Então, em 2 finais de semana, eu estou oportunizando a comunidade local e a comunidade escolar a participar de um curso de panificação que fiz uma parceria. E aí você vai dizer assim, Raifran, como esse dinheiro vai entrar para a escola? A partir do momento que essas pessoas, mesmo dentro das suas dificuldades, elas comprarem um kit ou elas, de certa forma, contribuírem com o valor irrisório que nós estivermos estipulando, é uma fonte de renda. E aí a gente está trabalhando algo que a BNCC nos recomenda, a educação financeira. Deu para entender aí? Ou seja, a gente não consegue tangenciar, sair do trilho. E aí a gente não vai ter problema nenhum com o Ministério Público, com Defensoria, tá certo? Até mesmo com tribunais de contas. Porque é algo legal, que a escola está oportunizando para outros do lado de fora. Tá certo? Vamos ver aí o projeto político-pedagógico. Quem começa agora a fazer uma leitura para nós, franqueando aí? Não. Postei aqui a colocação da professora, que pode ser a dúvida de alguns aqui na sala. Professor, teria que ser uma colaboração voluntária, sim. Até no início a gente pode fazer isso. Quem sabe depois, uma ajuda de custo. A escola não pode remunerar porque a escola não vai estar dentro dessa condição na proposta pedagógica. A escola não pode utilizar desse mecanismo. Deu para entender? A ideia é socializar as ações, fazer com que nós tenhamos resultados dentro desse grau de parceria. A ideia é parceiro. Hoje se fala muito dentro dessa visão de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, uma coisa ou outra. A ideia é que nós possamos estabelecer relações de parceria. Vamos aqui? Pois não. Como é esses projetos que você está falando aí? Entra aqueles projetos de dança. Sim. Que fazem nas escolas hoje. Em algumas escolas que nós acontece bastante, que no turno, às vezes, da noite, eles liberam um espaço da quadra ou algum lugar para fazer esses projetos. Aí a escola libera, porém a gente faz aquela atividade de curso com o professor.
Eles fecham uma parceria, eu acho que o professor deve ser pago pelo Estado, ou pela prefeitura, não sei. Mas eles pedem essa ajuda de custo de R$ 1 a R$ 2 para ter 1 hora de aula dentro da escola. Porque, mestra, o que eu sei, até onde eu sei, melhor dizendo, é que professores que desenvolvem determinados projetos que já estão em curso, um deles é a fanfarra. Escolas municipais e escolas hoje estaduais precisam criar a cultura da fanfarra, principalmente para o desfile escolar. Então, aquele professor que eu vou chamar de instrutor, né, ele vai ganhar pela SEDUC ou pela CEMED. Por exemplo, nós temos uma escola na Japinlândia, na subida da feira, chamado Vicente de Paulo. Aquela escola, para quem não conhece, ela é municipal e ela é premiadíssima. A fanfarra dela já saiu, para você ter uma ideia, do Amazonas, já foi concorrer nacionalmente e já estendeu até convites para fazer aberturas de simpósios, de encontros de educação, aquela fanfarra ali do Vicente de Paulo. Então, tem determinados projetos que algumas escolas nossas têm uma visibilidade positiva muito grande. E aí eu pago para ver. Eu sou comerciante, eu sou industrial, eu quero investir nesses jovens, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, no Rio de Janeiro, que está anos-luz, né? Se nós tivéssemos que fazer uma comparação com o nosso estado do Amazonas. A Mangueira, né, que é uma comunidade gigante, né, mas é periférica dentro do Rio de Janeiro, ela desenvolve um projeto chamado de Bate-Lata. Eu vi naquela época, naqueles programas que a Globo tinha matinal, inclusive com a Sandra Nemberg, né? Ela mostrava um programa desse. O Bate-Lata, ele desenvolve crianças que estavam em estado de risco, né, de vulnerabilidade, para desenvolver percussão, e eles reaproveitam esse jovem no futuro para estar logo depois, tá certo, no carnaval. É um projeto que tira os meninos da rua, todo o material dele é reciclado, é lata que foi abandonada, que foi descartada no meio ambiente, eles pintam com as cores verde e rosa, e aí eles começam a tocar, né? É o primeiro sinal de percussão, e depois são aproveitados na escola de samba, né? Mas é isso que eu estou dizendo. É porque aqui, mas eu vou falar uma coisa para você. A CEMED é melhor do que a SEDUC nesse sentido. Ela paga para ver, ela compra a ideia de projetos. A pedagogia dos projetos que hoje a BNCC fala, o município paga para ver. Né? É isso aí. Aqui o Estado ele é mais policiado, ele é mais comedido, né? O município não. Às vezes o professor tem 20 horas, 12 em sala e 8 horas para desenvolver projetos. E vai ganhar por isso. Deu para entender aí? Então a gente olha esse lado. Vamos para o PPP? Isso. Aí você lê uma parte, eu leio outra e a gente vai franquear. A lei 9394. Que, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Proposta. Show. O que é e para? Constitui-se em um documento produzido como resultado do diálogo entre os diversos segmentos da comunidade escolar, a fim de organizar e planejar o trabalho administrativo pedagógico. Então é uma construção coletiva. Ok? Buscando soluções para os problemas diagnosticados. Além de ser uma obrigação legal. É uma obrigação. Então vejam, é lei. Ok? E traduzir a visão, a missão, os objetivos, as metas e as ações que determinam o caminho do sucesso e da autonomia. Mais uma vez na noite, autonomia. Então faz parte do processo de democratização dentro do ensino público. Lembrando, o PPP é um planejamento. Show. A ser criado pela instituição escolar. Como se faz o PPP? Considerada a legislação vigente e orientada, sobretudo, pelo parecer CE. Isso. É um parecer, ok? Conselho Estadual de Educação, ok? A educação, A escola.
diagnostica a realidade administrativo-pedagógica, social, estrutural e educacional. E, a partir dos dados resultantes do diagnóstico, traçam objetivos, propõe metas, planeja ações para que, ao longo de um período letivo, alcance sucesso. Período válido por quanto tempo? 12 meses ou show. Este é um processo fundamental para o êxito da escola. A cultura do diagnóstico e da avaliação, como tomada de decisão, em movimento de ação, reflexão sobre ação e replicação de ação. A ideia é que essa ação possa movimentar outras ações e algumas delas possam ser ressignificadas, um outro significado. Ok? Deixa eu continuar aqui. Obrigado, professora. Fazer o PPP implica em planejamento de todas as atividades no âmbito, execução das ações que serão previstas, avaliação do processo e isto somente é possível, né, se instituída a prática do registro e também da reflexão sobre ele. Acerca do PPP, é uma ferramenta de, sublinha essa palavra, orientação e construção de diretrizes para que a rede pública de ensino... Professor, existe PPP em instituição particular? Não, não existe PPP. Né? PPP é única e exclusivamente do ensino público, porque a fase, tá certo, da democratização. Entendemos aí? Não, aí é uma outra coisa. Plano e proposta são diferentes. A proposta é o que eu quero nesse momento, que eu desejo alcançar. Entendemos aí? E o plano é a sistematização, uma organização, tá? Então vamos lá, terminando aí, tá? Requer uma avaliação, uma reestruturação a partir de novas ações que devem ser o quê? Implantadas. Então, se eu quero adquirir, se eu quero adicionar, ou até mesmo se eu quero extrair, o PPP ele é flexível. Uma das características de um planejamento. Show! Para além das diretrizes pedagógicas ou operacionais, a nossa concepção de educação compromissada com a formação integral do educando, a sustentabilidade de caráter humano como princípio das políticas públicas que se propõem efetivar, enfim, nossas opções de ação pedagógica e política frente aos desafios ou novos desafios que devem ser transpostos na busca por uma educação com qualidade. Então é a ideia do PPP. Vamos para as primeiras questões e voltar para o Fundeb, tá? Essa parte eu já estou olhando daqui de cima, alguns olhos estão brilhando. Eu sempre digo em salas de preparatório que quando eu recebo o Fundeb, eu me transformo. Eu fico metido. Sobre o PPP, questão na página 4, sobre o PPP, é incorreto afirmar que essa está escancarada, com as portas abertas. Já, mestres? Estamos procurando aí em qual? Vamos lá? É a letra... Descrição específica de tudo que o professor... Não! PPP é uma atividade de construção coletiva.
São os desejos, aspirações e intencionalidades, né, da escola, né, e não do professor. Questão de número 2. É condição imprescindível para o êxito de um projeto político-pedagógico, agora sim, em sala de aula. Então está voltado agora ao professor. O envolvimento de toda... Show! 3. A gestão democrática. Opa! Eu sei porque nós já estudamos. A gestão democrática da escola pode ser definida como a integração de ações formais, né? Dentre elas a eleição de quem? De direção, que ainda não tivemos. Comecei a aula falando sobre isso. Conselho escolar, descentralização fina e práticas efetivas de participação, como é o caso da construção de quem? Essas práticas, em articulação com o sistema de ensino motivador, incentivador de políticas educacionais participativas e amplas, cravam, né, a identidade de uma escola. Vamos lá. A gestão democrática pressupõe que Com calma, analise com calma, tem pegadinha aí. Lembra das palavras-chave que eu sempre coloco em vermelho. É a letra articulação, lembrem? Poderia ter mobilização aí? Poderia ter gerenciamento? Ok. E a participação dos profissionais da educação junto à comunidade, né? Ocorram na busca da garantia de autonomia, ora pedagógica, ora administrativa. Questão de número 4. Democracia, vou ler um pouco e vou para o comando da questão. Democracia é o principal caminho para a emancipação dos cidadãos e para a concretização de uma sociedade na qual eles são livres e determinam a si mesmos, individual e de forma coletivamente. No campo educacional, a democracia deve ser o princípio norteador de todas as ações da escola, a qual deve se configurar como base das ações administrativo-pedagógicas. A sociedade atual, caracterizada por novas condutas, inovações e determinações econômicas, tecnológicas, sociais, dentre outras, exige a efetivação de um ensino hoje de qualidade. Já indo agora para o comando da questão. Ao considerar essa afirmação como um aspecto necessário para a efetivação da organização e gestão da escola, qual é o tipo de gestão que está defendida, advogada pela LDB e também pela Constituição Federal? Democrática. Olha como é fácil depois que a gente aprende, né? É só olhar e identificar. Perfeito? Vocês vão acertar muitas questões, cara. Tá? 5. O 5 já é sobre o Fundeb. Eu vou arriscar uma e a gente já vai entrar no Fundeb, tá? Então vamos lá. A cooperação técnica e financeira entre União, Estados, IDF e também dos municípios para programas de educação infantil ao fundamental, hoje lê-se educação básica, porque o Fundeb cobre essa demanda, né, apregoada pela Constituição Federal de 88, visa diminuir as fragilidades do federalismo brasileiro, ou melhor, o Estado brasileiro, tá certo? Com seus respectivos estados e capitais, nem todos eles têm a mesma, vejam, condição financeira. Entendemos aí? Ou seja, no município vizinho, nosso, no Pará, talvez lá o governador tenha dificuldades na redistribuição dos recursos para pagamento da folha. Diferentemente do estado do Amazonas, que pode, em alguns momentos, foi o caso do ano passado, sobrar. Tá? Então o Fundeb ele vem para corrigir, apertar esses parafusos que até então estão demonstrando que a máquina não está funcionando. Entendemos aí?
De posse dessa metáfora, vamos para a questão. Ao distribuir os recursos de acordo com o número de alunos matriculados, vamos ver isso aí no Fundeb, na educação básica, constitui-se um importante instrumento porque com calma. No próprio enunciado, ele já deixa claro, diminuir a desigualdade, né, federalista. Entenderam aí? E eu dei o exemplo do estado do Pará, vizinho ao estado do... É a letra E. A ideia do Fundeb é diminuir, nós vamos ver isso agora no material que eu vou colocar para vocês. É diminuir a desigualdade social, tá? Então, hoje, é aquele jargão político que estivera conosco, né, em um dos processos eleitorais, inclusive municipal. Se tem dinheiro... Pronto. É o Frank que tem isso, né? Diz, olha, pagou a luz, filme. É. Vamos para o Fundeb para finalizar a nossa aula, que foi bastante exitosa, né? Terceira temática da noite. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Esse do Fundeb. Não? Gente, eu acho que pudesse ser. Não é pena não, porque não vou deixar. Eles estavam falando nem na hora de matemática não tinha muito que mandar por isso. Ela disse que era uma cortesia. Ele mandava só se quisesse. Mas eu vou passar o material, tá? Isso. Eu vou fazer a recomendação que vocês pediram. Mas não sei se pode salvar. Vai terminar já. Acho que eu não tenho Pronto.
Está batendo ali computador, né? Tem um outro. Eu vou ter que chamar o rapaz para ele colocar aqui o cabo do... Esse aqui. Ali ele tá batendo não HDMI, é computador. Então, a primeira orientação nossa, né, já fazendo a apresentação dessa última parte da nossa aula de legislação, é que o Fundeb hoje, né, ele é permanente. O novo Fundeb, em relação, tá certo, até o último, antes da pandemia, em 2020, ele era um Fundeb que tinha prazo de vida. Então, ele terminaria exatamente no ano da pandemia, do início da pandemia. Né? E aí, as duas casas legislativas em Brasília, Câmara e Senado, né, sentaram às pressas para uma votação em caráter de urgência para que o Fundeb se tornasse hoje permanente. Então, é isso que nós estamos trabalhando agora. Como eu lhes falei na questão anterior, está dando para visualizar aí? Como eu lhes falei na questão anterior, inclusive, que nós resolvemos, a ideia do Fundeb hoje é evitar que nós tenhamos estados mais prósperos e outros que tenham problemas, inclusive financeiros. Então, esse fundo hoje, ele deve ser utilizado assim em percentuais. 30% para manutenção e investimentos dentro do processo ensino-aprendizagem e os outros 70% destinados aos profissionais da educação, pelos artigos 60 ao 62 dentro da LDB. Tá? E aí a ideia, como está na imagem para vocês, é que crianças, mesmo em pontos longínquos, né, nos grandes rincões do Brasil, possam ser agraciadas aí com a oportunidade desse direito fundamental, o acesso à educação. Tá? Então, para a compra, tá certo? Hoje é aquisição de bens, como é o caso de voadeiras, né, ônibus, transportes escolares que possam garantir e assegurar a ida e a vinda, né, em áreas consideradas aí, como é o caso, né, nosso aqui na região, áreas fluviais. Então aí você tem um grande obstáculo para quem trabalha com educação, principalmente na área ribeirinha. Tá? Então a ideia do Fundeb é assim: seus recursos são utilizados por estados e municípios para a remuneração dos profissionais da educação e manutenção das escolas, garantindo o ensino público hoje estimado em mais de 40 milhões de estudantes. Esse meu material ele é de 2019, foi um ano antes da pandemia, tá? Mas nós tínhamos algo em torno de 40 milhões, tá certo, de jovens e crianças matriculados. Uma das partes importantes para o concurso de vocês é saber, tá, de onde se compõe o Fundeb. Então é como se nós temos lá do lado direito de vocês uma cesta. Tá? E aí nós temos impostos que são considerados estratégicos
para a composição financeira do Fundeb. O maior deles está ao centro, é o ICMS, né? É o maior imposto de arrecadação estatal, né, do Estado. Para vocês terem uma ideia, o ICMS ele entra com mais de 30%, né, na composição do Fundeb. Né? Então é de caráter estadual. Vocês estão olhando ali na parte de cima o IPVA. Não sei se estão dando para enxergar do lado direito de vocês, próximo ao ICMS. O IPVA, né, é aquele imposto que pagamos anualmente para fazer os nossos veículos automotores rodar na cidade de Manaus e também no interior do Amazonas. Tá? E aí é um dos impostos que tem uma grande relevância na contribuição do Fundeb. São 20 impostos. Tá? São 20 impostos. Nós temos aí também, né, um imposto ali na frente do ICMS, em lilás, chamado de ITR. Né? Quem mora depois da barreira, né, não paga mais IPTU, paga ITR, né, que é Imposto sobre Terras Rurais. Paga diretamente para a União. Ele também vai para a composição dessa cesta chamada de Fundeb. Né? Tem dois aí que vocês podem notar com F. É o Fundo de Previdência Municipal e o Fundo de Previdência Amazonprev e Manausprev. Eles também contribuem para o Fundeb. Tá? Nós temos aí o IPI. Se falava muito nas ameaças, né, ao polo industrial e também comercial de Manaus com a Zona Franca, caso tivéssemos a isenção do IPI para todos os estados brasileiros, quebrando, tá certo, a condição aí do exclusivismo hoje do polo industrial. Mas aí eu vou dizer para vocês, também quem perderia muito seríamos nós. O IPI é um dos impostos, imposto sobre produtos industrializados, que nós precisamos também para a composição do Fundeb. E aí, logo embaixo, né, na parte da composição do Fundeb, dessa cesta, vem o ensino fundamental, a creche e a educação de jovens e adultos. Professor, o Fundeb ele cobre que níveis da educação básica? Todos. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E uma única modalidade, vocês vão acertar essa questão no concurso, educação de jovens e adultos. Toda a educação básica e uma única modalidade, educação de jovens e adultos. Professor, ao lado tem um valor aí que eu não estou compreendendo. É per capita. É quanto vale um aluno hoje, tá certo, para o Estado. Esses valores são de 2019, atualizados em 2022, tá certo? Não temos ainda o 23, mas o aluno custa hoje aos cofres públicos R$ 4.023. R$ 4.023. Hoje é o custo por aluno, tá certo? Mensal, hein? Isso não é anual, é mensal. Né? Ou seja, o aluno hoje, como o Celso Vasconcelos coloca na obra dele, ele é um cliente. Nós temos que fidelizar esse aluno no assento, tá certo? Que todos os dias, tardes e noites, ele está conosco em sala de aula. Tá? Por quê? Porque o Fundeb paga por alunos matriculados. E essa matrícula é inicial. Se o aluno, neste momento, entra na escola, a escola fornece no seu censo escolar 1.000 alunos no ano de 2023, não importa se a escola vai terminar o ano com 900, com 800, vale o recurso do ano anterior, pelo censo escolar. Então será em cima desses 1.000 alunos matriculados. Deu para entender? Por isso que a ideia agora da matrícula única, bora matricular, bora estudar, né? Estado e município de mãos dadas, mesmo com as diferenças administrativas, a ordem era colocar menino na escola. Entendemos aí? Pela condição do Fundeb. Os recursos só virão pelas matrículas iniciais. Em 2019, né, que esse meu material é de 2019, nós tivemos estados que passaram vexame. Um deles foi o Amazonas. Foi logo que o governador, que está no segundo mandato dele agora, né, recebeu o estado do Amazonas. Nós não tínhamos condições, em alguns municípios, de pagar a folha de pagamento. Né? Então foi necessário, a União está dentro do Fundeb, que todas as vezes que estados e municípios não puderem, olha lá, quitar suas dívidas pelo fundo, né, com os recursos do Fundeb,
a União entra com 10% do montante. E a ideia é que até 2025, o próximo slide vai falar isso, ele chegue até 40%. Deu para entender? Ou seja, quem mais vai contribuir com o Fundeb vai ser o governo federal. Tá? Então, nos estados em que o valor mínimo não é atingido, há uma complementação de quem? Em 2019, 9 estados passaram por isso. Vejam que um deles foi o Amazonas, tá? Isso aí seria ainda mais pagamento de impostos, praticamente. É. E todas as vezes, nunca você vai ter o Fundeb com valor a menos. Porque você sabe que todas as vezes os impostos aumentam. Então, aumenta o Fundeb. Professor Raifran, quem tiver o seu celular pelo Google, Fundeb de 2023 são 260 bilhões que foram destinados a esse ano 2023, que serão distribuídos para os 26 estados mais o DF. 260 bilhões é muito dinheiro. Em 2019, para não ser mentiroso, qual foi o Fundeb desse ano? 2019. 156 bilhões. Nunca vai ser milhões. Vocês entenderam, né? Ou seja, o vindouro em 2024 deve bater 300 bilhões. Tá? E aí vocês olham que 90% dos recursos devem ser preenchidos por estados, DF e Muni, barra azul aí, porque não dá para ver, mas essa barra escura. O meu aqui é azul. E a parte final lá, os 10% por quem? Só um pouquinho, já estou terminando aqui, tá? Ah? É porque é o seguinte, ela vai ficar com o maior montante do recurso do fundo. Como é o caso, por exemplo, do fundo partidário, em época de eleições. Quem mais contribui é o governo federal. Aí, vamos lá. Esse novo Fundeb, só um pouquinho, já estou terminando, vou até acelerar um pouquinho. Esse novo Fundeb, ele se tornou agora permanente a partir dessa data que está exposta aqui. 31 de dezembro do ano de 2020. Hoje é permanente, ninguém toca mais nele. Ele não pode ser mais, vejam aí, revogado. Vocês entenderam aí? É permanente. Não. É uma emenda que o deixa agora intocável. Deu para entender? É lei. É lei. Esse fundo tem que ser constituído, tá? Oi? Mas percentuais e quê? Per capita? De aluno? Não. Isso aí já foi também aprovado quando nós tivemos o novo Fundeb. Saímos de 60 e 40 para 70 30. Isso aí já está pacificado, tá? O Fundeb, ele vai render nada mais, nada menos pelas matrículas que a cada ano tendem a crescer. Então, a ideia é fidelizar esse aluno para que o ano vindouro ele esteja na escola. Tá? Então, fica bem claro aqui. Municípios serão afetados, pois grande parte deles, nesse ano de 2019, eles não conseguiram bater essa meta, que era de 60% de matrícula. Então, 2019 foi o fiel da balança. Agora, todos os estados e municípios fecharam uma campanha nacional que a ordem é buscar esses alunos para serem matriculados. Então, carro-volante, rádio, tá certo? Televisão, redes sociais. Então, ele é permanente agora. Pois não. Entra nos 70. Entra nos... sim, e de fidelizar. Professor, é que eu sempre coloco na hora do preparatório. Professor que reprova, hoje é persona não grata das secretarias. Deu para entender? Aí a gente percebe que é só lá 10, 15 de dezembro que dá para ver o que nós temos de residual, né? Para finalizar, duas outras informações, o que eu coloquei ainda há pouco. Ao longo dos 10 anos, até esse ano que está aí, a União deve entrar com 40% do Fundeb, ou seja, o maior contribuinte vai ser o governo federal. E aí a gente termina. Valeu? Tive que correr, né?
Gostaria de agradecer quem está online conosco. A todos uma boa noite.